Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito. E olha só onde é que eu tô, no cenário da GetUp. Mas eu trouxe as minhas luzinhas, que são mobile ou mobile. Ou essa é a última treta que eu vi aí. Como você fala mobile? Você fala mobile, mobile, mobile ou sei lá, de algum outro jeito, tá bom? Escreve aí no comentário. Ou não escreve também. Eu leio todos os comentários, porque vocês quase não comentam. Eu respondo todos os comentários. Vocês podiam comentar mais para me dar mais trabalho para eu poder alegar pro meu chefe que eu só posso fazer isso aqui. Mas vocês comentam um pouco, vocês compartilham um pouco, aí eu tenho que fazer outros trampos. Eu tenho que ficar vendendo Kubernetes por aí. E, inclusive, por falar nisso, sem dar nenhum gancho aqui, se você precisa de ajuda com Kubernetes, Guerra.io. É isso. Se você não sabia disso e tá nesse podcast, não pode ser que você não sabia disso, tá bom? Mas se você precisa de ajuda com Kubernetes, de repente, seu Kubernetes começou a crescer, você percebeu, não é tão fácil quanto contou no Medium. Não é tão simples colocar esse istio aqui quanto aquele tutorial lá que eu vi. Não é tão fácil como aquele indiano contou no YouTube. Então, de repente você precisa de ajuda. De repente você tem outras tarefas mais nobres, inclusive, e mais importantes para sua empresa do que hardenizar seu cluster. Do que deixar seu cluster, né? Você precisa passar pelo PCI. Me liga, me chama. A gente tem uma equipe expertíssima, tá? Aqui para te ajudar, beleza? Passado esse jabá, hoje a gente vai falar de um assunto especial. A gente tá aqui no ano da segurança e eu estabeleci isso. Se você tá vendo segurança aí por todo lugar, porque são pessoas influenciadas pelo Cubicast. Segurança, esse é o ano da segurança. Você pode ver, segurança foi preterida até 2024. 2025, foco é segurança. Segurança em container, segurança, hardening, tudo isso é o foco desse ano, beleza? E hoje eu não trouxe eu trouxe 2 campineiros para poder a gente trocar uma ideia aqui, tá bom? Eu vou deixá-los se apresentar, como já é de praxe aqui, e a gente entra no assunto em breve. Primeiro, Marcelo, conta para o mundo quem é você pra gente bater um papo. Beleza. E aí, pessoal, sou Marcelo Pires, mas rede social você vai me achar como Mark Pires. Estou trabalhando aí nessa área de DevOps SRE, já tenho um tempinho, nos últimos 6 anos trabalhando basicamente para grandes empresas, né, grandes clientes aí no eixo ali do Vale do Silício, né, atuando em Go mais ou menos uns 3 anos e meio, e sou um dos organizadores ali também de um workshop de Go, né, lá no Laboratório Hacker de Campinas, né, para difundir ali a linguagem, né, entre o pessoal tá vindo de infraestrutura, tá indo para Platform Engineering, né, toda essa área correlata. E atualmente eu estou desenvolvendo um operator aí para o DevLake, né, da Apache Foundation, que é um projetinho bem legal que eu tô trabalhando. Que massa, que massa. E você não contou, eu tenho um post seu ali nas minhas pesquisas no LinkedIn, que você é MBA, defendeu o TCC e o caramba, assim, parabéns, né, cara? Conta pro pessoal aí qual é que foi desse lance. Eu fiz um MBA em Data Science e Analytics, né, basicamente para usar nessa área de SRE, né, que a gente lida aí no dia a dia com, né, monitoramento, observabilidade, e a gente tem muitos dados que às vezes as pessoas, né, que só vêm da área de infra às vezes nem sabem, né, a quantidade ali de informação que a gente consegue tirar, né, dessas métricas para poder, sei lá, fazer uma predição em relação à vulnerabilidade ou alguma outra coisa. E aí o meu TCC foi sobre processamento de linguagem natural, né? Que aí eu desenvolvi alguns modelos ali de machine learning para classificar issues em projetos no GitHub. Então foi bem legal, bem desafiador ali, com bastante coisa interessante, né? E sem usar LLM. Olha aí. Tive que fazer tudo ali na raça mesmo. Então foi bem legal. Não pediu nada pro ChatGPT. ChatGPT, faça aqui para mim esse projeto no GitHub. Nada. Tive que ler aí bastante paper para aplicar várias técnicas ali, né, de processamento de linguagem natural, mas no final foi gratificante, porque justamente todo esse conhecimento ali que está nas LLMs você, né, vê lá desde a base, né, dos algoritmos mais básicos ali de machine learning, e depois você vai escalando o conhecimento até começar a entender, né? Porque as LLMs é um monstro ali de coisa que tem por trás, né?
Massa, que da hora, cara. Parabéns aí, parabéns mesmo, de verdade. E parabéns pelo esforço, pela conquista aí. E o nosso segundo campineiro aqui, tá? Ele já apareceu no canal aqui várias vezes. Meu parceiro Digger Up aqui, porque o assunto é difícil hoje. E vocês já conhecem o meu vasto conhecimento de piadas de Java. É o máximo que eu sei sobre desenvolvimento. E aqui a gente não vai falar de Java hoje. Então, eu trouxe ele, meu campineiro favorito aqui da Get Up. Matheus Faria, seja muito bem-vindo. Quem não te conhece, conta aí. E aí, turma, valeu pelo convite de novo aí, João. Fazia um tempo que eu não aparecia por aqui. É verdade, estão te dando muito trabalho aqui, Matheus. Pois é. Então, eu trabalho aqui na Get Up, como o João já falou. Eu trabalho na frente de produtos aqui, né? Então, projetos open source e produtos que a gente tem sempre relacionados a Kubernetes e containers, né? Eu trabalho nesses produtos como engenheiro de software, desenvolvedor, né? Vamos simplificar, desenvolvedor. Tinha que falar software craftsman, não é? Você já viu esse do LinkedIn? Esse eu não conhecia. É tipo artesão de software. Ah, para. Você digita uns negócios. Artesão não, cara. Escultor de software. Minha autoestima não tá tão boa assim, não. Boa. Mas, Matheus, inclusive, eu já falei aqui em outros episódios sobre o nosso projeto do Zero CVE, que, como todo mundo já sabe, eu só conto mentiras aqui na frente da câmera, mas alguém tem que tornar isso verdade. O Matheus é um desses caras que tá fazendo esse projeto, ele que encabeça, ele é nosso tech lead ali, ele é humilde, gente, eu vou contar aqui a verdade, ele é o nosso tech lead, é que ele lidera esse projeto tecnicamente. Então quando você acessar lá, guerra.io/0CVE, a assinatura é do Matheus lá embaixo. Ele que tá liderando e cabeçando esse time, muitas ideias saem dessa bela cabecinha que tá atrás dessa face. Matheus, e que tem muito desafio do que a gente vai contar aqui, né? A gente decidiu bater esse papo, inclusive, né? Tô me alongando aqui, pessoal. Atropelei a apresentação do Matheus, mas a gente começou a conversar isso lá no LinkedIn, que agora é minha rede social favorita, gente. Eu ainda posto alguma coisa no Twitter, mas vocês foram embora. Eu tô lá no Blue Sky, mas o LinkedIn é onde a gente conta mais mentira agora. E a gente tava batendo um papo num post de um cara chamado Bruno, me desculpa aqui o seu sobrenome que é difícil, Bruno, Schatzenberg. Deve ser isso, Bruno, tá? Me desculpa se eu errei, mas ele tava falando sobre algum espertinho que pegou o domínio do GitHub, né, para você automatizar o seu workflow ali, e o domínio é ghcr.io. E aí alguém registrou o ghrc.io para coletar seus dados. Você coloca lá no seu workflow, vacilou, né, um typo, cara, um errinho, RC para CR, né, fez um typo ali, parabéns, está mandando imagem para onde não devia, né, tá mandando ou recebendo ali, né, baixando coisa. Então toma muito cuidado. E a gente começou esse papo ali, porque como você tá cuidando da sua supply chain aqui? E para quem não conhece supply chain, então sua cadeia de, não cadeia de serviço, agora me faltou uma palavra, né? Sua cadeia de suprimento. Como você tá cuidando disso? Porque a gente chega a uma conclusão que o desenvolvimento, ou talvez as aplicações de hoje em dia, elas estão muito baseadas em código open source, ou em código que você não é o dono desse código. Então, você tem lá na sua aplicação, você tem seus módulos, você tem lib, você baixou a sua imagem de algum canto, você está arquivando ela em outro. Como você está cuidando dessa sua supply chain? Então, hoje o nosso tema vai por esse lado. E aí eu queria começar com esse lance, né? Da parte de desenvolvimento, como começar certo? Porque a gente começou há um tempo atrás, né, com o Zora, a escanear imagens, a escanear vulnerabilidades, e a gente descobre, né, um parquinho que tá largado, né, tá uma várzea, mas que muitas vezes as pessoas não sabem o que elas precisam fazer. Então eu queria começar por aí, porque a gente não vai parar de adotar módulos e bibliotecas, etc. Né? Ninguém vai escrever 100% do seu código. Talvez alguém escreva, mas acho que hoje ninguém faz isso. Ou talvez a gente pode começar por aqui. Faz sentido escrever 100% do seu código? Bom, vamos lá. Acho que nesse caso, acho que depende muito da situação, né? Uhum. Então, assim, pegando pela minha experiência, quando
eu né, comecei a trabalhar aí com empresas menores, né, a gente escrevia em casa só o que era realmente necessário ali para a aplicação, né, que era o core da aplicação, e todo o resto a gente usava né, bibliotecas, como o João falou, open source, que facilita bastante, porque dependendo ali do que você quer né, implementar na sua aplicação, vai ser muito custoso, por exemplo, para uma equipe pequena e uma empresa pequena ter um time, né, tirar um tempo do time só para implementar uma determinada biblioteca e aí depois voltar para a aplicação principal, né, e em alguns casos nem compensa, porque a gente meio que vai estar ali reinventando a roda e já tem várias bibliotecas aí sendo usadas há anos, com uma comunidade muito grande né, de pessoas altamente capacitadas, e quando a gente adota essas bibliotecas, a gente meio que ganha esse conhecimento, né, que vem desse time, que contribui com essas bibliotecas open source. Mas ao mesmo tempo, né, a gente está vendo hoje pessoal fazendo vários ataques aí em supply chain, como o João mencionou, né, até nesse artigo que a gente vai comentar, por exemplo, de type scratching, né, que é justamente alterar ali o nome, sei lá, um dos casos que eu vi recentemente também foi na biblioteca do BoltDB, né, para o Go, aonde, por exemplo, a pessoa botou BoltDB-Go, né, no nome do repositório, sendo que a biblioteca oficial é só BoltDB e depois BoltDB no GitHub. Né? Então, assim, a gente prestar atenção também nas bibliotecas que a gente está trazendo, né, num processo ali, por exemplo, de pull request, a gente prestar atenção, né, dar uma revisada ali no GoMod para ver se realmente as bibliotecas que estão ali, que a gente está requisitando, são exatamente as bibliotecas que a gente quer. Ou até muitas vezes, né, quem nunca, quando está testando alguma coisa, dá um go-get na biblioteca, mas tem uma outra biblioteca que faz a mesma coisa. E aí acaba que usa uma, mas fica lá no GoMod, né, a outra que você só testou e não está usando. Então é muito importante também prestar atenção no que a gente está trazendo aí, né, para as nossas aplicações, porque depois, né, numa situação dessa de ter alguma vulnerabilidade, vai ter um custo aí, né, que a gente vai ter que pagar para poder resolver essas questões de segurança. Né? Então acho mais importante isso, né? Prestar atenção no que a gente está trazendo aí para o nosso ambiente, para não ser pego de surpresa em alguma situação desagradável aí. Eu quero comentar também sobre, voltando um pouco, na verdade, sobre o que o João falou do uso de bibliotecas. Uma coisa que eu acho que depende muito é da plataforma que você está desenvolvendo, do ambiente que você está desenvolvendo. Porque, por exemplo, Go, a linguagem, toda a plataforma, o ambiente de Go, desde o início, a comunidade, assim, e a própria... O ferramental da linguagem preza por usar o máximo possível de pacotes da Standard Lib. Mas isso não é verdade para outras linguagens de programação, para outras plataformas, como Java, JavaScript. Antigamente era até piada que toda hora nascia biblioteca, framework, JavaScript, né? Uhum. Agora é projeto Kubernetes, eu acho, né? Toda hora tá nascendo projeto para Kubernetes. Sim. Mas eu acho que isso influencia muito nesse tema, né, de quantidade de bibliotecas, quantidade de códigos terceiros que a gente está importando pro nosso ambiente. E Go, que nem eu falei, sempre foi a galera prezando por isso, e tá cada vez mais assim, né? Antes, por exemplo, para subir servidores HTTP, era meio que padrão subir um Gorilla Mux lá, uma biblioteca para isso, porque a Standard Lib não suportava variáveis no path, definia um handler por método, e aí a biblioteca dava pra fazer isso manualmente, lógico, mas a biblioteca facilitava muito isso, e a Standard Lib evoluiu para já aceitar isso, então tá cada vez mais indo para esse caminho, né? Mas ainda assim é difícil uma aplicação em produção, assim, um componente, né, da sua arquitetura sem nenhuma biblioteca em Go. Acho que é difícil, ainda assim. Uma pergunta de leigo aqui
Mas mesmo a Standard Lib também é a comunidade que mantém. Exatamente. Não tem nenhuma empresa, né, igual a Oracle, que mantém umas coisas do Java lá e pá, não. Eu acho que não, João. Acho que é os mantenedores da linguagem mesmo, de forma geral. Eu gostei do que o Marcelo falou, né, porque quando você importa alguma coisa, né, um módulo, sei lá, você está importando esse conhecimento e também essa bagagem, né, de já ter testado, já ter validado isso em vários ambientes, diversas pessoas já estão usando, já resolveram diversos bugs, que você reescrever ou reimplementar, mesmo que você vai reimplementar um algoritmo, né, o bagulho está escrito, né, o algoritmo, e você vai implementar naquela linguagem, você vai ter que quebrar a cabeça e quebrar as pedras que outras pessoas já quebraram, já passaram por ali, né? Então eu queria tomar, por exemplo, aqui, e nem tem nada a ver com o Go, né, ou eu acho que não tem, mas o Alf teve um vazamento aí esses dias, né, uma vulnerabilidade nova, e aí, tipo, beleza, né, aí todo mundo levanta de novo, tipo, tá vendo, você devia fazer em casa, mas o que eu vejo é que quando empresas decidem fazer em casa, né, esse tipo de coisa, tipo, a gente tem nosso próprio algoritmo de encriptação, cada time tem um. Aí nada é centralizado, não consegue compartilhar conhecimento, todo mundo quebra a cabeça e todo mundo tá passando pelos mesmos perrengues, né? E não consegue centralizar isso. Ou de autenticação, autorização. Cada time tem o seu. Cara, isso tem um custo para a empresa, para o produto, né? Sem tamanho, que eu não consigo ver uma vantagem nisso, né? Eu concordo com o Marcelo que se isso não faz parte do core da empresa, né? A gente importar, mas aí ter cuidado, né, e responsabilidade ali sobre o que você está importando, como isso é mantido, e aí você tem que tomar cuidado com essa cadeia de suprimento, né? Tem uma série que eu estava assistindo sobre vinho. Eu nem bebo, não sei por que eu estava assistindo essa parada, mas... não, na verdade foi um filme, foi um filme sobre a primeira mulher a fazer champanhe. Champanhe, que só tem lá naquele lugarzinho lá, que chama champanhe, beleza, essa parada. Que ela cuidava de, tipo, qual é a uva, aonde que plantou, quem colheu, onde ficou esperando, quem amassou, qual é o vidro, qual é o negócio que espera. Então, a partir do momento que aquilo faz parte do seu produto, você tem que ter um olho, né, para os mais velhos aqui, olho vivo e faro fino ali em cima daquilo que você está utilizando. Mas que me parece que as pessoas acabam esquecendo disso, igual usar a tag latest, né? Até hoje tem gente que deixa lá, sem tag, vai no latest mesmo e etc. Usam isso nos módulos. Tipo, eu importei o módulo aqui, tá funcionando, falou, valeu. Como vocês veem isso? Como a gente pode evitar isso ao máximo? Bom, perfeito, né? Isso aí é uma discussão que a gente sempre vê aí, né? Recorrente, essa questão da tag, por exemplo, latest, né? Às vezes até piada, não use a latest, aí você vai ver, a galera sempre, né, tá usando a latest, e aí quando quebra alguma coisa, não sei porque quebrou que eu tô usando a latest. Cara, mas por isso que quebrou, tipo, acabaram de subir uma imagem nova no REST, cara, a latest agora aponta pra esse cara que, tipo, quebrou aí as suas pernas, né? Mas pegando, por exemplo, tanto aí em questões de imagem, quanto também de módulos e bibliotecas, por exemplo, né? Em Go, que é uma coisa que nos últimos 3 anos, assim, né, tendo bastante contato com a linguagem, mais ênfase, né? Que eu assim, já brinco com o Go um tempinho, mas nos últimos 3 anos e meio foi onde que eu quase que exclusivamente atuando com Go. Né? Então, por exemplo, essa questão que a gente falou de implementar a própria biblioteca, por exemplo, às vezes faz sentido, por exemplo, dependendo da questão de licenciamento, pegar um exemplo dos projetos que eu trabalhei, que tem várias bibliotecas para vários tipos aí, né, que as melhores bibliotecas elas são licenciadas com GPL. E aí no ambiente corporativo, cara, a galera corre de GPL, né, por questões óbvias ali, porque se você traz uma dependência dessa e teu código passa a depender desse módulo, por exemplo, né, de forma vital, que se eu tirar o módulo GPL, meu sistema não funciona do jeito que ele foi projetado para funcionar, basicamente o seu software virou GPL, né, por osmose ali, só porque você importou, né, esse cara.
Então, nesse caso, por exemplo, os projetos que eu trabalhei, muita coisa a gente implementava, né, dentro ali do cliente por causa disso, que ó, a gente tem esses componentes que a gente queria usar, mas são GPL, então isso aqui a gente constrói, tipo, do zero, né? Mas nunca criptografia. Eu acho que criptografia é uma coisa que, tipo, cara, se você não tem um PhD em criptografia, não tente implementar, porque vai ter vulnerabilidade com certeza. De Vibe Code não dá para implementar uma lib de criptografia, não? Rapaz, eu nunca tentei. Nem. E, cara, na verdade eu quase não uso nada de Copilot, essas coisas. Eu gosto de. Ainda gosto de quebrar a cabeça ali pra ver qual solução eu vou chegar. E aí qualquer coisa eu converso ali com os colegas. Mas assim, nessa parte de IA, assim, não tem como o cara fugir, tem que estar atento. Mas assim, uma das coisas que eu, por exemplo, na minha vivência, uma das coisas que a gente fazia para tentar mitigar essa coisa que o João falou, era sempre, por exemplo, né, todas as bibliotecas que eram usadas na empresa, de modo geral, elas estarem ali num repositório, né, privado, sei lá, num Nexus, qualquer coisa ali, bem documentado, né, ter ali um Confluence, e isso junto com o time de segurança também, né, que sempre fazia essa verificação dessas bibliotecas para quando tem que atualizar. E a gente só podia, por exemplo, em projetos em Go, né, tem Java em outros projetos ali, por exemplo, que em Python, a gente só poderia utilizar as bibliotecas que estivessem aprovadas ali para tipo safe to use, né, justamente pela essa questão que a gente comentou, porque assim, quando você, né, chega lá e dá um go-get, dá um npm install numa lib qualquer, você não está trazendo só aquela biblioteca principal, você está trazendo as dependências que essa biblioteca tem também, né? Então, se em algum ponto aí dessa cadeia tiver algum ataque, né, tipo type squatting ou um outro tipo, você pode estar trazendo coisas que você nem sabe que está vulnerável e, tipo, às vezes só descobre aí anos depois, né? Como, novamente, essa questão do BoltDB, depois eu até entro em mais detalhes como isso aconteceu, mas, tipo, foi uma coisa que estava nos últimos 3 anos lá no GoProxy e o pessoal veio descobrir agora, né? Justamente pela forma que o GoProxy ali, né, que o Google mantém, a forma que ele faz o cache ali quando a gente importa alguma coisa, né, foi possível o atacante, tipo, fazer esse ataque ali na cadeia de suprimento e isso passar meio que despercebido esse tempo todo. Então, acho que uma das coisas assim, que a gente, né, no mundo corporativo, a gente sempre vê tipo, sempre usar ali um repositório privado, né, e as coisas que a gente traz de fora, ele passa para um pente fino ali bem rigoroso. Tipo, se a gente quiser propor alguma coisa, tem que falar com o time de segurança, tem que falar com o arquiteto, para isso ser aprovado, porque, assim, pra gente que é desenvolvedor, parece que só dou um comando aqui, cara, a biblioteca já tá aqui, já supriu minha necessidade, mas, né, você olhando o todo, né, do que a gente está desenvolvendo, isso pode, como eu falei, isso pode ter, né, efeitos catastróficos aí que às vezes a gente nem imagina, né? Então todo cuidado é pouco mesmo na hora de adotar, né, componentes aí open source, que ajuda demais, né? Ninguém, como a gente falou, ninguém vai reinventar coisas que já existem, né, no mundo open source, né, só por questão de vaidade, mas tem que estar atento realmente com essas questões aí de vulnerabilidade, né, que é bem sério. Boa. Eu acho que algo que pode ser uma recomendação aí para adotar para galera que usa Go, na verdade qualquer linguagem, né, adotar nas pipelines, no CI/CD dos projetos, fazer verificações para isso, né? Eu acho que esse ataque do typo squatting, né? Eu não sei se você tem essa resposta, Marcelo. Eu não tenho. Eu comecei a falar, mas eu não tenho resposta. Se os scanners, se ferramentas que verificam mesmo problemas de segurança ali, se eles pegariam esse ataque aí, essas dependências zoadas. Cara, é uma boa, Matheus, porque assim,
o que eu vi, por exemplo, né, nessa questão ali do Bolt, né, que aconteceu, a pessoa colocou lá um BoltDB-Go e o código, né, o código malicioso que essa pessoa mandou, né, ali por debaixo dos panos ele chamava a biblioteca realmente oficial do BoltDB. Só que o que acontece? Né, no caso ali do GoProxy, depois sim, quando você instala uma dependência em Go, por exemplo, né, ele passa lá pelo serviço do GoProxy do Google, que faz um cache, né, dessa biblioteca. E aí, tipo, mesmo que, né, tem algumas situações ali que mesmo que a biblioteca lá no repositório, né, oficial seja atualizada, como ela já está no cache do GoProxy, se outra pessoa instalar a biblioteca, ele vai pegar do cache, né? E aí o que a pessoa fez? Ela foi lá, depois que ela garantiu que, né, o código malicioso estava no cache do GoProxy, ela reescreveu a tag apontando para um código limpo que, tipo, você passava, por exemplo, numa revisão ali, olhando, cara, isso tá perfeito. Ou, por exemplo, né, rodando ali um sneak ou um triv, isso passava, por exemplo, nas pipelines. Então, assim, eu também não tenho uma resposta, mas eu acho que dependeria ali da situação se pegaria ou não, né? Eu acho que em algumas situações pode pegar, mas nesse caso específico ali do BoltDB, eu acho que, assim, todo mundo que usa, né, essa biblioteca, eu acho que não pegou, porque, assim, esse código malicioso ficou lá no cache nos últimos 3 anos, né, e há pouco tempo aí que saiu até um artigo lá no InfoKill falando disso, né? Então, novamente, né, importância aí de, né, como o Matheus falou, a gente na pipeline usar ferramentas como o Triv, um Sneak, para escanear ao máximo, né, e outras ferramentas também que fazem essa análise ali de composição do que o nosso software contém, porque realmente assim, é importante fazer, mas a gente sabe que, né, dependendo aí do projeto ou do tamanho da empresa, essa questão de segurança as pessoas sempre deixam lá pro final da esteira, como se fosse uma coisa que, tipo, segurança é um negócio que eu vou lá e plugo no final e agora eu tô tranquilo, né? E não é assim, tem que ser pensado desde o início, né? Mesmo que você vá adotando isso aos poucos, mas eu acho que é um pensamento que você tem que ter desde o início, dessa consciência de segurança aí. Eu tava lendo sobre um ataque muito legal. Às vezes eu acho que o atacante mereceu, assim. Eu acho que ele tá de parabéns, tanto assim que eu, tipo, cara, você tá de parabéns. Você foi muito genial, sabe? Umas contas, o Twitter, ainda era Twitter, né? Nem era X, sei lá. O Twitter tava banindo umas contas de bot que o atacante utilizava essas diversas contas para mandar comandos. Então, as contas tinham lá texto criptografado, ou encriptado, é o certo, né? Texto encriptado. Que a aplicação maliciosa dele, que já tinha infectado os usuários, né, esses módulos, elas ficavam procurando essas contas e aí elas recebiam o comando daquela conta. Então ela ficava adormecida, entre aspas, durante um tempo e só naquele momento que ela recebia o comando ela fazia alguma coisa. Então grande parte dos scanners não iam pegar nada, dependendo do timestamp que se você pegasse ali, não ia estar fazendo nada, mas naquele momento específico que ele precisava, pum, ia estar lá, sabe? Eu achei muito legal, genial, assim, porque, tipo, cara, você tá conseguindo dar comandos, né, de fora, então você abriu ali, em teoria, né, não se chamaria uma backdoor, assim, mas a ideia é mais ou menos essa, né, que ele abriu uma porta de comunicação, assim, que ele tá recebendo comandos ali pra dentro, né. Eu acho isso muito legal, eu achei esse golpe da hora, né. Mas nesse de supply chain, eu acho que eu já contei em outro episódio aqui sobre a imagem do TensorFlow, do Kubeflow ou TensorFlow? Agora eu fiquei na dúvida, não sei qual dos dois. Mas que um dos dois é provido pela Microsoft. E aí foi injetado na imagem, né, porque é um conjunto de imagens, foi injetada uma imagem que minerava Bitcoin. Só que, rodando seus modelos ali e tudo mais, o que você mais consome é CPU. Pá, você consome recurso a dar com pau. Quem ia perceber que ali no meio tem um container que está consumindo recurso? Está consumindo recurso. Tudo aqui está consumindo recurso, de acho.
E a Microsoft Sim, percebeu, sim. sei lá, cara, 1 mês e pouco depois que tinham injetado já, sabe? E olha, é a Microsoft. Tem um exército de gente de ferramenta olhando pra essa porcaria, sabe? Então, todo cuidado é pouco, né? E como o Marcelo falou aqui, a gente deixar, né, para instalar, né, entre aspas, para quem tá vendo o vídeo aqui, instalar segurança lá no final, não é assim que funciona, tá bom, gente? Né? Parece burocracia, a gente vem falando aqui várias vezes sobre shift left, mas é verdade, né? Se você não traz os caras pro começo, se você não traz esse pensamento, porque eu tenho trazido à tona isso, de que é injusto eu cobrar certos conhecimentos de outras tribos, né? É injusto eu cobrar conhecimento elevado de segurança ou intrínseco, porque um cara sênior assim, ele já passou por isso tantas vezes que ele já adquiriu esse conhecimento, tá? Mas esse conhecimento de segurança não é intrínseco do dev. O conhecimento intrínseco dele é de desenvolver, né? É de entregar features ali, né? A gente põe café, ele cospe feature. É isso. Agora, o cara de segurança não, ele tem esse mindset aqui, né? Ele tem esse olhar e beleza. Então, é injusto a gente cobrar conhecimento cruzado, né? As pessoas, conforme o tempo, conforme a experiência, não tem curso de experiência, eu já falei isso aqui outras vezes, não tem curso de experiência, então, conforme a experiência, você vai aprendendo essas outras coisas. Mas teria como, uma pergunta agora de quem não desenvolve, tem ferramentas que eu posso testar essas outras coisas já ali no desenvolvimento, sabe? Plugin do VS Code, sei lá, que eu não preciso esperar ir para o pipeline. Coisas que eu já estou testando aqui, sabe? Que já vai me responder, que eu não vou esperar, tipo, rodar o pipeline, de repente meu pipeline roda teste de integração antes, um monte de coisa aí, sei lá como é que tá organizado, e aí, cara, é 2 horas pra essa porcaria rodar pra me responder que eu errei no módulo, sabe? Então, essa é a minha pergunta nesse momento. O que vocês usam, de repente? Tem, falando especificamente para Go, tem ferramentas sim que são integradas ali as IDEs, né? Que é onde o desenvolvedor já tá fazendo. Então, assim que ele importar uma biblioteca que tem problema de vulnerabilidade, as IDEs já mostram destacados ali, mostra a dependência que tem problema de vulnerabilidade, né? Problema de segurança. E em 2022... o Go começou com a comunidade Go, né, os mantenedores do Go, começaram a adicionar suporte a vulnerabilidade específicas de Go. E aí, isso envolve algumas coisas. A primeira coisa é um database de vulnerabilidade específico do Go, que eu acho que eu anotei aqui, deixa eu pegar o site, é vuln.go.dev. Lá tem um índice para você ver o database de vulnerabilidade específico de Go. E outras coisas que envolvem esse suporte ao gerenciamento de vulnerabilidades para Go é exatamente isso que você perguntou, que é a parte ferramental. Então, o plugin para Go do VS Code adicionou esse esquema das vulnerabilidades que eu citei. E também eles têm uma ferramenta de linha de comando que chama Go Vuln Check. Você pode instalar com Go Install, né? Você executa isso na raiz do seu projeto, ele mostra o que tem de vulnerabilidade, o que tem problema de segurança no seu código. É muito útil e é do próprio Go. E eu falei do VS Code, mas eu não uso o VS Code, eu uso o Goland da JetBrains, que também mostra essas dependências. Então, assim, eu citei alguns exemplos, mas sim, tem como, na etapa de desenvolvimento, já ter essas informações, né, de vulnerabilidade. E, né, em cima disso que o Matheus falou, tem uma tool que tem um tempinho que eu tô experimentando, que eu tô achando bem legal, né, que aí já é específica pro Go ali, né, que é o Caps Lock, que é bem legal, que é uma ferramenta que, por exemplo, você passa um nome, né, você passa ali o namespace de um pacote de Go e ele te mostra, por exemplo, todas as capabilities, né, no caso ali, seriam todas as permissões que aquele módulo tem para, tipo, fazer chamadas HTTP, alterar alguma coisa no runtime do Go, por exemplo, como matar uma Go routine. Então, isso aí é interessante, que eu acho que ajuda também, por exemplo,
né, numa situação dessa que o João falou, eu tenho uma biblioteca que eu importei e sofreu um ataque aí de type squatting e tem lá essa, né, que a gente chama de, como é que é, servidor de comando e controle, né, que ele fica dormente ali esperando ser acionado, né, e para poder fazer as coisas ali que o atacante quer. No caso do Caps Lock, né, como esse cara, mesmo que esteja adormecido, o código tá lá. Então ele vai te apontar, ó, tem esse cara aqui que ele tem essas capabilities aqui, ó, chamada de rede, fazer alteração no runtime do Go. Então é uma forma também da gente estar, né, ligado. E acho que hoje também, por exemplo, a gente pode, né, a gente tá vendo aí a adoção cada vez maior dos Software Bills of Materials, que é, né, ali um arquivo que te dá meio que, ó, toda a composição do seu software. Então você consegue usar, por exemplo, né, o Caps Lock junto ali para tudo que tem no SBOM ali. Eu começo, por exemplo, na minha pipeline, fazer um scan para ter um relatório ali de, cara, o que está sendo chamado, né? E eu vi, pô, tem uma biblioteca ali que tem um privilégio muito alto e, tipo, minha aplicação não precisa, sei lá, fazer chamada de rede, ou tipo, eu não preciso alterar nada no runtime do Go. Por que esse cara aqui tá fazendo, tem essa permissão? E é bem legal. E em cima dos que o Matheus falou, tem um site também que eu acho bem interessante, que é o Open Source Insights, que é o deps.dev. Eles têm uma API, ou se o desenvolvedor quiser, você pode entrar no site e digita, por exemplo, o nome de um pacote ou de Go, NPM, né, para Node, Python ou Rust, e ele te dá uma análise, por exemplo, né, de todas as dependências que esse pacote tem, então dependências indiretas, né? Ele já tem essa análise que é feita com o Caps Lock, que te mostra ali quais as capabilities que essas bibliotecas estão, né, chamando. Então é bem interessante, né, de se usar também para a gente ter uma visão mais, assim, você ter uma visão mais profunda, né, do que a gente está trazendo aí pro nosso ambiente, né? Que é bem interessante. Nossa, eu ia perguntar agora sobre SBOM, né? A gente já falou num outro episódio aqui também, mas eu gostei muito dessa levantada aqui, Marcelo, porque esse relatório, né, vou chamar o SBOM de relatório, eu gosto de falar essa conta, né, do Bill ali, né, porque precisa cobrar essa conta, né, a gente precisa ter controle, né, de novo, sobre essa chain inteira, né, que a gente está utilizando, porque a gente tem o nosso código, que importa um código, que também importa um outro código, que importa uma lib, e por aí vai, sim, né, sim. Meio que infinito, assim, mas a gente tem que ter, no mínimo, visibilidade disso, né? No mínimo, esse relatório, esse controle, assim. Porque aí, hoje, a gente tem diversas ferramentas, como vocês disseram, que vão poder reportar pra gente o que tá errado ali. E eu acho uma coisa legal, que não só colocar no pipeline, né? Eu levantei essa bola, eu tive no DevOps Days Rio de Janeiro, talvez umas 2 semanas atrás, 3, eu acho, que a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre em que momento escanear seu código ou sua imagem. E aí, a resposta que a gente chegou ali na conversa, a gente estava naquele debate que tem no DevOps Days, que todo mundo vai compartilhando ali, a resposta que a gente chegou ali é todos os momentos que você puder. Por quê? A gente falou aqui sobre você escanear o seu código ali, quando você está desenvolvendo, né, na sua IDE, seja lá qual for, né? Se você não estiver usando o VI, tá? Se você não tiver... Para quem não estiver usando o VI, né, vai conseguir escanear. Instala um plugin ali. Agora, no CI/CD, mas não só lá no CI/CD, também as suas aplicações que estão rodando. Por quê? De quanto em quanto tempo a sua aplicação passa pelo seu pipeline, tá? Então, não que aconteça na sua aplicação, pessoal, que você tá ouvindo aí, eu sei que a sua é 10 deploys por dia, né? Tá tudo bem, eu sei que todo mundo é o Flickr aqui. Mas para aquelas aplicações que em alguns lugares existem, que a pessoa faz um deploy por mês, ou um deploy a cada trimestre, um deploy novo a cada semestre, quantos que tem pod aí que não morre faz um semestre, tá? Então, a última vez que isso foi escaneado foi na hora que passou pelo pipeline. Na linha do tempo, olha, quem não segue o Diogo, siga o Diogo lá, Diogo Goebel, no LinkedIn. Eu vou deixar o LinkedIn dele aqui para ter um flood. Todo mundo passa a seguir ele vai perceber, ele vai achar que ele ficou famoso ou que fez alguma bobagem.
Segue ele lá. Ele tá postando sempre a quantidade de vulnerabilidades naquele mês. Esse mês de agosto, que acabou de terminar, graças a Deus, ele teve 2.030 e poucas vulnerabilidades que foram descobertas. Só em 30 dias. É claro que isso está contando 2.030 vulnerabilidades no banco de CVS, tá? Então, contando tudo que existe. Mas a sua aplicação deve estar ali no meio. Dentro de um mês, dentro de 2 meses, surgem novas vulnerabilidades. Tem que sempre pensar na linha do tempo, né? Às vezes a gente esquece isso, que na linha do tempo vão surgindo outras coisas. Então, se você pode escanear, escaneie em todos os momentos possíveis. A gente até falou, o Marcelo citou aqui do Snyk, do Thrive, e tem uma outra ferramenta que talvez não tem tanto palco assim, né, quanto o Thrive, mas é o Falcon, que ele escaneia seu runtime, sua aplicação que está rodando ali, então alterações que ela fez, tem um ataque que é bem engenhoso também, parece com esse do Twitter que eu citei, mas é no curl, que era injetado em outras imagens, então o curl estava puxando uma URL numa imagem, e aí beleza, o cara alterava o conteúdo dessa URL. Então, quando passava pelo scanner, parabéns, tá tudo certo, né? Bem parecido com esse do cache que você falou, né, Marcelo? Passou pelo scanner, tá tudo certo. O cara altera lá, subiu seu curl de novo, parabéns, você puxou meu SH aqui que vai rodar um batchzinho, coisa rápida, para transferir um Pix, tá? Eu vou deixar a chave aqui para vocês poderem colocar. Né, isso que você comentou é bem importante, né? De ter ali no runtime o Falcon ali rodando. Uma outra tool também que eu, assim, gosto bastante, né? Até na empresa, quando eu tava trabalhando na Encore, eu meio que fiquei conhecido como o cara do Policy Code, porque eu sempre falava de Kyverno, Open Policy Agent, né? Que você consegue, por exemplo, verificar se a imagem que tá, né, sendo usada pro deploy, ela tem lá os attestations, se tá tudo ok, né? Que às vezes pode acontecer, não, essa aqui não precisa de attestation, não. Desliga esse negócio aí, que é só um teste. Depois eu ligo isso de volta pro cara. Que nunca vai pra prod, né? Não, nunca vai. Isso aí, sexta-feira, 4h55, alguém te pinga. Cara, capotou um negócio aqui no cluster e não faço a menor ideia do porquê. Você pode me ajudar? Então, assim, quem nunca, né? Sim. Então é sempre bom ter esses guardrails aí, como a gente falou, né? Em todos os pontos dessa cadeia, eu acho que é importante, né, a gente estar olhando ali com cuidado, porque realmente né, acho que é um mote do que a gente está falando esse tempo todo, cara, nunca é demais, porque os atacantes estão sempre, né, com maneiras engenhosas aí né, de atacar os projetos, então a gente não pode dar bobeira realmente, né, nessas questões ali de ter esses guardrails. Eu até assisti, nesse final de semana, foi o DevOps Days de Curitiba. Eu até indico, olha, você que está ouvindo, tem um DevOps Days na sua cidade, vá ao DevOps Days. É um lugar onde você pode aprender muita coisa. Eu fiz uma palestrinha lá, falando umas dicas, e eu até contei piadinha do OPA, do Rego, né? A piada pronta, né? Os caras que colocaram esse nome... Quase eu falei nome de merda, né? No Rego. Bom, mas aí, 2 palestrinhas depois de mim, se eu não me engano, desculpa se eu errei seu nome, mas eu acho que foi o Vinícius. Ele foi falar sobre OPA, não sobre o Gatekeeper, tá? Então tem uma diferença aqui, pessoal, que o Gatekeeper é o OPA para Kubernetes, mas o OPA é muito mais que isso. Então você pode pôr essas regras e essas policies para muito mais coisa, né? Você pode pôr na sua nuvem inteira, você pode pôr um monte de coisa, assim. Então, como o Marcelo falou, colocar suas policies ali, porque, cara, policy que tá no checklist não é policy. Um abraço pra ISO. Aqui, ó, tá? Morreu. Não serve pra nada essa ISO, gente. Você respondeu lá, eu faço. Gente, falar que eu faço, eu também falo. Eu sou ninja no checklist. Eu ia aproveitar aqui para perguntar pro Matheus, dar uma oportunidade dele compartilhar aqui um pouco sobre a dificuldade de buildar as imagens com todos esses attestations, né? O SBOM, a assinatura, cosign para lá e para cá, que não é um lance simples, né? Às vezes a gente acha que, cara, eu vou fazer uma imagenzinha aqui from scratch e pronto.
tá suave, resolvi aqui hoje. Sem contar o problema da timeline aqui que eu já falei. Diz aí, Matheus. Para gerar um atestado SBOM, existem ferramentas que te ajudam com isso. A que a gente usa bastante aqui é o Sift. Eu tô mandando aqui no chat, mas... Tá, sim, eu vou colocar tudo na descrição, pessoal. É o Sift, que é da mesma organização que também faz um scanner, que é o Gripe. Então, é legal que gerando o SBOM da sua imagem, depois fica muito mais barato o scan disso. Porque você consegue escanear só o SBOM e não a imagem, o file system da imagem, por exemplo, né? E aí, assim, então, eu acho que a ferramenta mais popular, talvez, para gerar SBOM seja o Sift. Ajuda bastante. E uma dica é que quanto mais próximo da tua aplicação você gerar esse SBOM, mais preciso vai ser, né? Se você gerar no momento que você está buildando a sua aplicação, que tem ali o arquivo dos seus dependências, no caso de Go é o Go Mod, né? Mais preciso ele vai ser. Se você gerar lá na ponta, quando estiver só empacotando a imagem, talvez possa passar algum componente, né? Alguma dependência dali. E assim, outro atestado é a assinatura, que também tem que acho que esses dois itens, né? Vale muito a pena integrar isso na pipeline. Assim, são ferramentas maduras, mas tem que entender do assunto, talvez seja assunto relativamente novo, né? Tem que entender do assunto para aplicar na pipeline. A assinatura da imagem envolve chaves, né? Chaves públicas e privadas, para depois ser verificada essa assinatura também. E aí, para assinar uma imagem é o cosign, acho que é disparado o mais usado aí. E na sua experiência, Marcelo, como anda essas coisas, né? De você colocar no pipeline, colocar essas regras, inclusive, né? De policies para não aceitar as não assinadas, né? Sei lá. Ah, legal. Cara, assim, na minha vivência, eu, na pipeline, usei bastante ali o conftest, né, para checar ali. A gente checava, por exemplo, Helm chart, imagens, né, e o Kyverno no cluster, né. Também, enfim, usei bastante ali, né, e eu cheguei a desenvolver ali várias policies, né, e é interessante, assim, quando a gente fala também em policies code, né, que é também um assunto novo. Uhum. Às vezes, assim, te pedem umas policies que, cara, não tem como checar isso. Cara, sei lá, quando estiver fazendo um deploy, tem que checar se a aplicação tem um release notice. O quê? Você quer que eu cheque o release note da aplicação? Assim, aí até a gente, na época, até falei, cara, até dá pra, né, eu bater ali com conftest, bater numa URL e ver se tem algum conteúdo. Agora, se aquele conteúdo é relevante pra aplicação, só com conftest não tem, quer bancar, vamos botar um LLM no meio pra receber esse conteúdo, cara, e acaba que, mas assim, as coisas técnicas, bastante coisa ali, né, no Kyverno, desde os attestation até coisas mais simples ali também, né, relacionada a centro de custo, porque também era uma outra coisa que, fugindo um pouco do assunto, mas acho que é legal mencionar, porque... Sim, taguear, né? Sim, aplicação, coisas rodando em produção que ninguém sabe quem é o time, qual o time que é responsável. Cara, não sei, não tem tag, não tem nada indicando qual é o time e, basicamente a gente avisava, se ninguém reclamar, daqui a 3 dias a gente... Lima. Vai tirar. Mas isso, mas para essa questão, né, dessas políticas, o que eu usei bastante foi isso, né? Conftest ali na pipeline e Kyverno lá no cluster, né, para a gente poder fazer esses scans ali, né? E aí, no caso do Kyverno, é bom frisar que, cara, deixe sempre, você tá começando a adotar policies code, deixa as políticas do Kyverno em modo audit, senão tu vai travar time ali de fazer deploy. Então tem que ter tem que, e com calma. Tem que trazer o time primeiro. Acho que o time de desenvolvimento tem que entender qual é o benefício, por exemplo, que você ter, né, uma tool de policies code e, cara, fica tranquilo que no primeiro momento a gente só quer saber o que está sendo violado de política, e depois a gente vem ajudando, né, o time ali a fazer os ajustes, porque se você,
Que eu já vi, né, em alguns lugares, a solução é policy as code, já vira a chave para enforce e, tipo, não tem deploy. E aí é a loucura, né? Uhum. Verdade, que da hora. E em cima disso aí, só complementando o que o Matheus falou, assim, acho que o Gripe ali também é uma ferramenta que eu, cara, uso bastante, gosto bastante ali, né, de usar, que ele te dá uns scores ali bem interessantes, né, relacionados ao que ele tá achando ali na tua imagem, né, e essa possibilidade de escanear, né, como ele falou, direto o SBOM, né, cara, é uma coisa incrível, que já barateia bastante aí, né, o custo de estar implementando isso. Olha, na linha do tempo aqui eu não sei se nesse momento eu já quando você estiver ouvindo esse episódio, eu já gravei um vídeo falando do Kubernetes 1.34. Se eu não gravei ainda, eu vou gravar. Fica tranquilo, tá saindo. É que eu tenho que trabalhar também nas horas vagas. Minha vida não é só gravar vídeo, já falei isso. Curte, compartilha isso aqui pra eu poder viver disso. Tem que ter uma vida tranquila. Mas, o que eu ia falar é que o Kyverno ganhou muito espaço por ser mais simples do que o OPA, né? Mais simples de implementar ali, de escrever suas regras, e porque ele tinha mutate, regras de mutação ali para o cara que entrou, por exemplo, as mais simples, assim, que a gente sempre vai usar de exemplo. O cara entrou sem request limits, cara, enfia request lá para ele e já era. Então você faz uma mudança, né? Você altera o que está entrando no seu cluster. Mas, se eu não me engano, já está em beta agora, então a gente sempre falou do céu aqui, para admission policies, e estava em alpha na última, então se eu não me engano já está em beta agora, as mutation policies em cell também, então você não tem um software a mais. Eu gosto do Kyverno, gente, não estou falando mal, Kyverno é top, tá? Se você usar Kyverno, segue com Kyverno, mas tem um lance a mais, você tem que manter o Kyverno ali. Agora o cell, ele está embedado, ele faz parte do Kubernetes. Então você escreve as suas policies e elas estão rodando junto com a API. Se o Kyverno parar, suas regras pararam. Se a API do Kubernetes parar, você tem outro problema primário para resolver. Sim, Suas prioridades mudaram aqui. Então, o Cell ele tem regras de mutating agora. Nunca sei se é mutate ou mutation, mas é dos X-Men aí, para você mudar as suas regras, fazer uma mudança no arquivo, né? Então, tudo que você consegue verificar, você consegue mudar também. Então, é muito legal isso. Principalmente para você fazer um enforcement, né? Para você reforçar uma regra, né? Então, você não precisa apenas barrar. Certas coisas que você não precisa barrar, você pode enforçar. Então, por exemplo, se vier desse pipeline aqui, se não tiver essa tag, enfia essa daqui. E beleza. Tá? Porque isso garante outras coisas mais pra frente. Então, você não precisa toda hora também ficar lá na orelha de alguém. E isso também te ajuda muito para quem tá com iniciativas de plataforma, né? Então, você colocar essas regras lá na sua plataforma, a hora que o cara chama, ele já tá embedando tudo isso, né? Essas policies, essas admission policies, regras e etc. Né? Então, é um lance legal para você ficar de olho. Vale a pena. Eu ia comentar uma coisa que, assim, eu achei bem legal o rumo que a nossa conversa tomou. A gente começou falando o que o desenvolvedor, quando ele tá lá na IDE, como que ele vê se tem vulnerabilidade no código, até em regras no Kubernetes, no runtime ali, né? Achei legal. Mas eu queria só falar um ponto também relacionado à segurança, que os scanners talvez não vão te ajudar, que é o desenvolvimento seguro. Sim. Boas práticas, né? Evitar, na hora de fazer uma query SQL lá para o banco de dados, em vez de concatenar os valores, usar o prepared statement lá para não ter SQL injection, usar os timeout certinho no teu servidor HTTP. Então esse tipo de coisa também é bastante importante, assim, né? Para evitar maiores problemas se por acaso sofrer algum ataque de negação de serviço, né? Sim. Talvez, assim, ferramentas que poderiam ajudar nisso é um linter. Então vale a pena incluir na listinha de ferramentas que eu tenho certeza que todo mundo já foi anotando nesse episódio. Boa. Em cima do que o Matheus falou aí, ó, tem, né, no site da Linux Foundation tem um curso bem legal aí de desenvolvimento seguro, né, que é o LFD 121, né, que aborda, né, essas questões aí de boas práticas, né, de usar para SQL
ou até na hora de usar uma regex ali também, que pode causar problemas ali, né? Principalmente se o cara tá aceitando inputs, por exemplo, que não estão sendo bem validados, e lá dentro da aplicação ele vai usar um regex, então tem como a gente fazer uma regex que ela, né, para ser avaliada, ela vai levar tanto tempo que a tua aplicação vai capotar, né? Então, e outras coisas ali, né? Conhecimento de criptografia ali para a pessoa entender ali o básico, né? E tá ligado ali, né? Que realmente, como a gente tá falando, essa parte de segurança, ela envolve bastante coisa. Questão de log, como o Matheus falou também, né? Informação sensível ali no log, como, né? O que não fazer, por exemplo, na hora de escrever um log e tudo mais. Então, dá uma visão bem interessante assim pro desenvolvedor, né? Dessa questão da importância, né? Da gente ter práticas seguras de desenvolver software, porque afinal de contas, né, ninguém quer ser chamado aí no final de semana. Assim, mesmo a gente usando boas práticas, a gente sabe que está, né, suscetível aí a ataques ou algum problema aí de segurança tipo Zero Day, mas o que a gente puder fazer para mitigar isso, né, é de suma importância. Então, né, dá essa dica aí também pro pessoal, vai lá no site da Linux Foundation, procura lá o LFD 121, que é bem legal. Massa, que da hora. Olha, esse episódio tá longo, pessoal. Nós provavelmente vamos ter que ter uma parte 2 aqui. E eu quero convidar vocês que estão ouvindo. Se você tá ouvindo e você gostaria de participar, eu tô abrindo... Gente, vocês sabem que isso aqui eu não escrevo nada. Eu vou pensando e vou falando. Então, eu quero convidar você que tá ouvindo e falou, eu tenho algo a contribuir. Escreve lá no LinkedIn, manda uma mensagem em qualquer lugar, vem participar. Ah, eu conheço fulano que escreveu a LFD 121. Tá, ele tem algo a contribuir. Chama ele, fala pra ele, fala lá com o João, vai lá no Kubecast contar umas mentiras lá com ele. Ele não sabe nada de desenvolvimento, ele só sabe dar play no Kubecast. É verdade, gente, tá tranquilo. Chama essa pessoa, me manda mensagem. O Kubecast serve pra isso, pra gente compartilhar conhecimento. Como o Marcelo falou aqui, olha, vamos se proteger pelo menos do que a gente já sabe. Sempre tem alguém aí à espreita pra pegar a gente. Então, o que a gente já sabe, vamos se proteger. Beleza? Vamos fazer a lição de casa. Mas pra gente terminar no alto astral aqui, vamos às nossas recomendações pra turma poder relaxar do estresse, que é o Vibe Coding diário, né? Quer pedir pro Cláudio, por favor, faz a minha task aqui, tá bom? E depois você colocar lá feito no seu gira. Então, pra relaxar, vamos em ordem alfabética aqui. Marcelo, qual que é a sua dica, a sua recomendação aí pra galera? Manda aí. Legal. Minha recomendação aí é de um livro bem legal, né, de ficção científica aí, tem bastante coisa de viagem no tempo, uma história bem interessante, né, que é As Primeiras 15 Vidas de Harry August. É um livro bem, tô lendo ele, é bem interessante assim, bem da hora. Massa. Ó, vai colocando os links aqui, pessoal, que aí eu coloco tudo na descrição. ChatGPT que me ajuda a resumir aqui, anota os links para eu poder colocar depois. Boa dica, Marcelo. Eu que sou analfabeto, eu vou esperar sair em filme. Matheus, e a sua dica? Qual que é? A minha dica é um documentário que tem na Netflix. Eu achei muito interessante, por isso que eu tô sugerindo, né? Chama De Tirar o Fôlego. É um documentário de mergulho livre. Angustiante. Você já assistiu? Já. É angustiante. Mas é muito interessante também. Que é um esporte... Sei lá, antes de assistir isso eu achava normal. Mas é bem radical esse esporte. Nossa, é verdade. Nossa, Matheus, essa dica é boa, cara. Angustiante. Olha, se você tem problema do coração, não assista. Se você tiver com asma atacada, não assiste. Nariz entupido, não assiste. Você vai passar mal. Cara... Não, é muito bom mesmo. Muito bom. Que massa. Da hora. Ó, esse mês... a minha recomendação, todas as minhas recomendações aqui vão ser sobre saúde mental. Esse mês, Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. Então, no último Kubecast eu falei um pouco disso, e eu vou continuar falando esse mês inteiro. Por quê? Porque, olha, mais do que o dobro de homens são acometidos aí, né, caem
essa armadilha do suicídio, né? Mais que o dobro de homens do que de mulheres. E talvez pelo histórico da gente não conversar, não se abrir, ter essa casca e a gente achar que, ser ensinado até, né, de que a gente tem que ser duro e sei lá, essas coisas. Uma coisa que eu disse no último episódio, eu vou dizer de novo. Bater papo não é terapia. Sair pra beber com os amigos não é terapia. Se você precisa de ajuda, busque ajuda, de verdade, tá bom? O nosso trabalho aqui não é braçal, né? É um trabalho mental. A gente trabalha com a cabeça o dia inteiro. A gente mantém a nossa cabeça cansada. E uma cabeça cansada pode te levar a outros buracos. Então eu sempre tento trazer aqui uma bobagem, coisas para relaxar, para reforçar isso. Que a gente não deve só trabalhar, tá? Eu sei que a vida de todo mundo é complexa, todo mundo tem 1000 boletos para pagar, eu também tenho um monte, mas a sua vida vale mais do que os boletos. Tem essa frase aí que nenhum CNPJ vale a gente ir pro brejo, então tome cuidado, converse com alguém, se você precisar, todas as minhas redes sociais, até meu telefone, você acha fácil lá no LinkedIn, eu não vou deixar ele aqui para não ser tão fácil, mas se você quiser falar comigo, é muito fácil, mas se você precisar de ajuda, peça ajuda. Não espere passar do momento, beleza? Não é só nesse mês, mas não vacila, não deixa esse momento passar, beleza? Eu não vou deixar o clima cair aqui não, pessoal, eu sempre falo uma bobagem pra gente esquecer disso, mas não vacila, beleza? Marcelo, Matheus, muito obrigado pelo tempo de vocês, eu quero agradecer demais aí por todo esse conhecimento aí que vocês compartilharam com a gente. Vamos fazer uma parte 2, tá? Eu vou dar um jeito, vamos se programar e... Vocês que estão ouvindo, vem falar comigo, vamos fazer uma parte 2, de repente com uma galera aqui, de repente a gente faz um meetup quase nesse Cubicast aqui. Legal. Com bastante gente para contribuir, a gente tem muita coisa para compartilhar. Marcelo e Matheus, se quiserem deixar aí suas últimas palavras desse episódio, fiquem à vontade, essa é a hora. Show. Cara, agradecer aí, né, João, por essa oportunidade aí de estar falando aí com a galera, e aí... Como, assim, quem tiver depois aí vontade de continuar esse papo aqui que a gente teve, pode me procurar lá no LinkedIn também, que estou sempre disposto aí a ajudar aí o pessoal da comunidade, né? Porque assim, conhecimento nunca é demais, né? E são contatos que a gente vai fazendo aí com outras pessoas que às vezes a gente só conhece de nome, e aí depois vai tendo mais proximidade, né? Tem muita gente boa aí no nosso ramo aí no Brasil para trocar ideia. E, cara, só lembrar a galera aí, como o João tinha comentado do DevOps Days, dia 18 de outubro, DevOps Days Campinas, no Instituto de Computação da Unicamp. Veja a galera lá, se alguém daí for topar lá, me ver, cara, me puxa para conversar também, que vai ser bem massa aí. Obrigadão. Massa, massa, combinado. Da minha parte, só agradecer o convite e quem ouviu até aqui também, espero ter contribuído com alguma coisa e estamos à disposição aí para trocar qualquer ideia. Dá para me achar aí no LinkedIn, acho que é mais fácil. Boa, tá bom. Bom, as redes sociais de todo mundo tá aqui na descrição. Eu vou tentar deixar um espaço dessa vez só de ferramentas que a gente citou, umas 35 ferramentas aqui, pelo menos. Tirei do rabo esse número, mas é isso. Eu vou colocar aqui na descrição. Vocês podem... são nossas recomendações aí para vocês. Obrigado para você que ouviu até agora. Fique ligado nos próximos episódios. Compartilha com aquele seu amiguinho que tá chapando a Secret lá direto no código, que compartilhou a AWS Key direto no GitHub. Manda para ele ficar ligado, beleza? A gente se vê, até mais, tchau! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.